Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje nós vamos falar sobre produtividade. Vamos falar de algumas dicas de como se tornar mais produtivo. Vamos falar sobre isso. Olha que interessante. O que é ser produtivo? Será que ser produtivo é só produzir mais? Será que é só isso? Ser produtivo é um estado de autoengajamento sobre um determinado tema. Quando eu estou muito engajado, focado, disciplinado, eu tendo a produzir mais. A questão, será que é produzir só mais ou é produzir mais e melhor? Essa que é a questão. Estado de autoengajamento, saber aproveitar os melhores momentos. Significa produzir mais e melhor usando menos recursos. Isso é ser produtivo. Se eu consigo produzir algo gastando menos, consumindo menos recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, então eu me torno alguém mais produtivo. Esse é o conceito, né? Então, como é que a gente pode estimular essa produtividade? Como é que eu posso ser mais produtivo? Vai aí, dica 1, faça uma lista dos compromissos e tarefas que você tem e mantenha atualizada. Então, se você deixar só na sua cabeça aquelas 315 coisas que você tem que fazer dentro do seu dia a dia, talvez você esqueça. É provável que você esqueça alguma delas. Ou que talvez tenha sido muito importante e você tenha deixado para o final da fila. Será que é assim que funciona? Se você tiver um mapa, uma lista do que se tem a fazer, dos seus compromissos, das suas tarefas, você pode ir monitorando e reorganizando, reagrupando em prioridades. O que é mais urgente, o que é mais importante, o que precisa da sua atenção mais imediata. Então, tenha uma noção exata do que você tem que fazer e vá monitorando e realizando. Segunda dica, delegue tarefas. Por que você precisa fazer tudo? Muitas vezes no serviço público você tem uma determinada tarefa ou algumas tarefas que você tem que fazer. Mas será que você precisa ser você a fazer? Será que não tem um outro colega que de repente esteja mais apto a fazer? Então delegue tarefas, estabeleça objetivos para você, para o seu colega, para o seu grupo. Se você é líder, e a gente já falou sobre liderança aqui num dos episódios, se você é líder, então delegue. Por que você vai centralizar? Descentralize. Tá certo? Outras pessoas podem te ajudar a ser mais produtivo. Terceira dica, controle o tempo que você executa as tarefas. Na medida em que você entende quanto tempo você gasta, quanto tempo você investe para realizar uma determinada tarefa, você vai conseguir, então, com o passar do tempo, entender que se você tem que fazer aquela tarefa em 10 minutos, ou em meia hora, ou em 2 horas, que você vai precisar de 2 horas para repeti-la no momento futuro. A tendência é até que com o hábito você ganhe em eficiência e reduza um pouco. Mas mesmo que não reduza, você tem uma noção clara de quanto tempo você está demandando para executar uma determinada tarefa. Na medida em que você tem essa percepção, se você estima em 1 hora para fazer a tarefa, você faz 50 minutos, ótimo. Você fez de uma maneira mais produtiva. Se eventualmente você gastou 1 hora e 10, então você gastou 10 minutos a mais. Por quê? Aí você avalia. Será que você tinha estimado errado 1 hora e deveria ser 1 hora e 10? Ou você realmente estimou correto e teve algum fator que contribuiu para que você fosse menos eficiente? Então, na medida que você tem essa noção do tempo que você demanda para poder realizar uma tarefa, você consegue fazer ajustes para mais e para menos. Uma outra dica aqui, solucione um problema de cada vez. É muito comum no nosso dia a dia a gente ter uma série, eu falei até na primeira dica, né? Relaciona lá os compromissos, as tarefas que você tem. Faça um de cada vez. Começa e conclui. Se, logicamente, dependendo da complexidade, você vai abrir várias frentes para ir realizando ao longo do dia, ok. Mas procure focar em uma coisa, procure focar naquela que é mais importante naquele momento. Começa e finaliza. Tem muita gente que tem iniciativa e algumas pessoas não têm acabativa, capacidade de finalizar, de realizar. Então, vai, começa, desenvolve e conclui. E passa para outra, ok? Uma quinta dica é, diga não às interrupções. Se você estabeleceu que naquele momento ali, entre 10 e meio-dia, você vai realmente cuidar da sua agenda, você vai realizar determinadas tarefas, diga não, informe, olha, eu não quero ser incomodado, a não ser que haja alguma coisa urgente. Então, aprenda a dizer não
quando for possível, para as pessoas não te interromperem, para o cafezinho, para o bate-papo ou para qualquer que seja a interrupção, qualquer o motivo da interrupção. Então, diga não, agora não, agora eu estou focado aqui na realização de uma determinada tarefa. Dica 6, insira em seu plano diário alguns momentos de interrupções. Então é importante que você, por exemplo, é importante você levantar para beber a sua água, eventualmente, para você ir ao banheiro, para você esticar o corpo, né, para você desanuviar um pouquinho, de você relaxar 2 minutos. Faça programações, inclua isso no seu planejamento. Então eu vou parar 10 minutos pela manhã, 15 minutos da tarde, depois do almoço, porque eu vou beber minha água. Traz sua garrafinha, bota na sua mesa, né? Beba água, é importante. Né? Não fique parando toda hora para tomar o café, para bater o papo. Torne-se produtivo, fazendo com que o seu tempo seja produzindo, não gastando. Tá certo? Uma 7ª dica, saiba utilizar os recursos que a informática disponibiliza. Por que você vai, de repente, fazer um trabalho manual se, de repente, o sistema, uma planilha, consegue fazer para você? Se você tem que fazer um trabalho repetitivo e for num editor de texto, copia e cola. Se for numa planilha, um Excel, por exemplo, então crie recursos, fórmulas, aprenda macros para que ele te possibilite ganhar em produtividade. Tá certo? Você checar e rechecar cálculos, de repente uma planilha consegue fazer isso para você, desde que ela seja bem elaborada, né? Então, use a informática, use a agilidade que a informática te dá. 8ª dica, fuja do perfeccionismo. O feito é melhor do que o perfeito. Quem busca a perfeição acaba perdendo tempo. Você já viu que você escreve uma redação, você escreve um texto, se você revisitar aquele texto 10 vezes você vai mudá-lo, porque você vai sempre identificar alguma coisa que pode, de repente, melhorar. Então, foi feito em determinado padrão de qualidade, tá bom, entrega. Tá certo? O feito é melhor do que o perfeito e você ganha em eficiência. Uma 9ª dica, reveja sistematicamente os prazos para fazer ajustes, caso necessário, os prazos, e faça ajustes, caso necessário. Em quanto tempo você realiza uma tarefa? Em quanto tempo você entrega algo? Em quanto tempo você cobra algo? Em quanto tempo você pode se comprometer a entregar uma tarefa? Se não for possível, reveja isso, estabeleça novos prazos, mas é importante que você saiba quais são esses prazos para estabelecer, logicamente dentro das limitações que a própria legislação, caso seja, né, te impõe. Tem um prazo para responder, não tem muito o que fazer, tá certo? Uma 10ª dica, planeje o dia seguinte. Então, no final do dia anterior, aqueles 15, 20 minutinhos antes de acabar o seu expediente, planeje o dia seguinte, vê quais são os compromissos que você tem no dia seguinte, já coloca uma linha, uma ordem de prioridade, por onde você vai começar, você vai chegar, você vai ligar o seu computador, você já vai despachar isso, aquilo outro que ficou pendente, ou que você quer começar naquele dia, chega um pouquinho mais cedo, já faz, então planeja o seu dia, lembrando, com pequenas interrupções para você dar uma relaxada, beber uma água, ir a um banheiro, tá certo? Então, planeje o seu dia seguinte. Fica aqui uma frase muito relacionada a essa questão da produtividade e da eficiência. A melhor maneira de iniciar é parar de falar e começar a fazer. Muitas pessoas fazem planos mirabolantes, eu vou ser mais eficiente, vou ler livro, vou fazer treinamento. Faz um plano bonito, listas de compromissos, que foi o primeiro ponto que a gente levantou, engaveta isso. Faz uma lista dentro do computador, guarda o arquivo, está sempre fechado. Não, coloca em prática. Age, sai da inércia e aí você vai ver como é que você vai ganhar em termos de eficiência, em termos de produtividade. Ok? Se você tem alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje, ou você tem uma sugestão de algum tema para a gente falar nesses nossos episódios, nesse programa, escreva para a gente. souservidor@folhadirigida.com.br. Nosso objetivo aqui é contribuir para que você seja um servidor de sucesso, para que você tenha sucesso na carreira pública.